Deus amor. Que riqueza infinita de significado contém estas palavras. Deus amor. Não um Deus distante, imóvel e inacessível aos homens. Deus amor, que vem ao encontro de cada homem de mil maneiras, basta que ele queira. Olhemos um pouco ao nosso redor, gente, e observemos juntos a que loucuras de amor chegou o nosso, o único Deus, por amor a nós. Observemos se no mundo existe algum sinal deste seu amor, se existem vestígios da sua presença. Busquemo-lo, não somente para constatar uma verdade, não por curiosidade, ainda que boa, mas para nos aproximarmos da sua presença, para nos expormos ao seu sol, para nos deixarmos iluminar pela sua sabedoria e inflamar pelo seu espírito. Se assim fizermos, o possuiremos cada vez mais, e Deus penetrará de tal modo na nossa vida que poderemos transbordá-la sobre os outros. Onde ele aparece de modo mais evidente, tão perto de nós que quase podemos tocá-lo, é na Eucaristia. Caríssimos gen, vocês não podem imaginar o que foi Jesus Eucaristia para a geração que os precedeu. Gostaria de lhes contar isso em todos os detalhes. Desta vez, lhes digo somente que, ao contrário da segunda geração, que nasceu e logo foi abençoada pela Igreja, para a primeira geração não foi bem assim. O ideal que estava nascendo era muito novo e tinha que passar por um estudo minucioso da Igreja. Viver na expectativa para nós era o nosso pão de cada dia. Será que estamos no caminho certo? O coração respondia que sim, mas somente a Igreja podia nos confirmar. A primeira geração tinha que plantar as raízes desta esplêndida árvore, que é todo o movimento, incluindo a segunda geração, com aquelas provações que são necessárias para uma obra de Deus. Quem nos deu a coragem para seguir adiante? Quem nos amparou? Jesus Eucaristia. Pensávamos, ainda não conseguimos ter uma audiência com o Papa, com o Vigário de Cristo. No entanto, todos os dias, a todas as horas, podemos ter uma audiência com o próprio Cristo. E indo visitar Jesus, dizíamos, pensando bem, o Papa é o seu vigário. Diga-lhe que somos seus filhos, que a nossa obra quer somente servir à Igreja. E Jesus atendeu o nosso pedido de maneira admirável. As aprovações que chegaram depois, escritas e orais, foram inúmeras. Vocês compreendem, gen, que com ele somos onipotentes? Os gen devem ter a noção certa dos valores e assumir esta ideia. Nós temos a possibilidade de falar todos os dias com ele, o onipotente, sobre as nossas dificuldades. Podemos contar-lhes as nossas alegrias. Podemos confiar-lhe o movimento gen, a Igreja, a unidade dos cristãos, a unidade dos povos, os que não creem. E acho que de vez em quando também os gen podem pensar como teria sido bom ter vivido no tempo de Jesus. Pois bem, é preciso acreditar no amor de Deus também neste caso. E fazendo assim, eu diria que, de certo modo, é melhor viver neste tempo. De fato, a presença de Jesus naquela época era limitada à Palestina. Agora, ela se estendeu a todos os pontos da terra. E há mais um motivo que nos faz preferir viver neste tempo. Deus se fez homem para nos salvar.
Mas tendo-se feito homem, quis até mesmo fazer-se alimento, para que, nutrindo-nos dele, nos tornássemos outros Cristo. Ora, uma coisa é ver Jesus. Outra coisa é ser, de algum modo, outro Jesus na Terra. E não tínhamos dito no início que era este o nosso desejo, isto é, que queremos nos realizar como seres divinos? Eucaristia, portanto, Eucaristia. Dizer Gen e dizer Eucaristia é afirmar duas coisas que se atraem. Outra fonte com a qual podemos plenificar-nos de Deus é a unidade com a hierarquia da Igreja. Hoje, não se conhece a Igreja. O Papa muitas vezes é criticado. Os bispos já não são vistos como sucessores dos apóstolos. Ninguém se lembra do que Jesus disse: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. A atmosfera laicista, impregnando a nossa sociedade, deforma a imagem dos homens mais importantes da Terra. Homens investidos por Cristo para levá-lo ao mundo. No entanto, a unidade com os nossos bispos sempre foi um ponto fundamental do nosso ideal. Uma fonte da qual jorrou muita vida divina. Diante das novas ideias que o nosso movimento lançava, quando víamos algum bispo indeciso ou titubeante, estávamos sempre prontos a perder a nossa ideia, embora sentíssemos que vinha de Deus. E sempre como resposta, o bispo, iluminado pela nossa obediência, retificava o seu modo de pensar e nos exortava a ir em frente, segundo aquilo que o Senhor nos fazia sentir. Fatos como esses foram muitos. E lhes digo isso também para explicar um pouco o motivo da grande expansão do nosso movimento no mundo inteiro. Éramos ramos bem unidos à videira. E da videira fluía continuamente até os ramos a vida divina que Deus colocou na sua igreja. Os Gen devem herdar esta fé na igreja e ir contra a corrente. Contra os costumes do tempo que tudo corrói, tudo destrói e apaga o divino lá onde ele está depositado. A figura do Gen é bem definida. Como os girassóis, também eles se voltam sempre para o sol. Os Gen devem estar diante de quem nos representa Deus, como se estivessem diante de Deus. A hierarquia eclesiástica é o canal através do qual Deus manda suas graças para a Igreja e para todos, portanto, também para nós. Trata-se de acreditar que é a esposa de Cristo. E ainda podemos encontrar Deus no Evangelho. As suas palavras não são como as outras. Todas as palavras passarão, mas aquelas jamais passarão. Entrando em comunhão com elas, nós comungamos Cristo, a palavra. As palavras do Evangelho são, como está escrito, espírito e vida. Não deixam as coisas como estão, revolucionam tudo. Ter contato com elas é ter contato com o fogo. Deixar-se penetrar por elas é adicionar fogo ao fogo. Assim, outra fonte que devemos desfrutar ao máximo para nos plenificarmos de Deus é o irmão. Vocês já experimentaram, Gen? Se vocês se aproximam de um irmão amando-o, esta atitude os conduz a Deus e vocês se sentirão felizes. Cada resposta que damos, cada vez que nos fazemos um com o irmão por amor a Jesus, aumenta em nós o amor. A primeira geração experimentou isso
durante 30 anos e continua experimentando. Agora, de alguns anos para cá, está acontecendo a mesma coisa com o Gen 2. Eles já podem afirmar com competência, com sinceridade, que as palavras de Jesus são verdadeiras. Passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Isso é tão evidente que cada próximo que passa ao nosso lado, se nós o amamos, deixa de ser considerado como um nosso beneficiado e passa a ser um nosso benfeitor. Ele nos doa Deus. Eu tenho esta convicção na alma, que o caminho mais rápido para chegar a Deus, também quanto ao tempo, é o irmão. E acho isso porque Jesus, antes de morrer, poderia ter dito: eu vou para o céu, suplico-vos, amai a Deus. Porém, ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele sabia que no amor a Deus e na caridade estava Deus. E que ela nos ajudaria a caminhar, a estar em pé, mesmo quando ele faltasse. Nós, Gen, dizemos sempre que não se fala que os primeiros cristãos tiveram êxtases ou visões, mas que eles se amavam. E isso é muito sintomático, porque as palavras de Jesus tinham acabado de ser anunciadas ao mundo. Portanto, aquela era a autêntica atitude dos cristãos. Se também nós fizermos assim o dia inteiro, o amor atrai amor, e à noite nos sentiremos cheios de amor e poderemos experimentar aquele recolhimento espiritual que, penso, muitos ou alguns de vocês já tenham experimentado. É uma presença de Deus dentro de nós, suave, cheia de amor, jamais sentida antes, mas que se distingue muito bem como presença de Deus. É Deus que começa a abastecer o seu pequeno instrumento com o seu grande amor. Eis outra fonte aberta que exprime o amor de Deus por nós. Deus está dentro de nós. Deus está dentro de nós e fala. Cabe a nós escutar a sua voz, que é a voz da consciência. E quanto mais a alma estiver na graça de Deus, tanto mais esta voz será forte. E sempre mais o Gen saberá aquilo que Deus quer e aquilo que Deus não quer. Mas existe um momento no qual devemos encontrar Deus dentro de nós. É durante a oração, quando queremos ir em profundidade no relacionamento direto com Ele. Devemos aprender a falar com Deus dentro de nós. Nós vivemos frequentemente projetados fora, e se não nos recolhermos, desligando os sentidos, fechando, como diziam os místicos, as portas da alma, Deus não poderá sair do centro onde mora para estar conosco e inundar-nos com a sua presença. A meditação pode ser feita assim: ler um livro inspirado e logo que alguma coisa nos impressiona, recolhermos-nos com Deus dentro de nós e conversar com Ele. Depois, continuar a leitura. Também com este meio, Deus nos preenche de si. E ainda, por último, devemos encontrar Deus entre nós. É esta a nossa vocação específica. Todos sabemos, ao menos um pouco, o que é Jesus no nosso meio. Eu disse que o ideal é Deus amor, e enumeramos algumas fontes onde encontrá-lo para responder ao seu amor com o nosso amor. Mas para nós, Gen, todas estas várias fontes devem nos ajudar a fazer com que triunfe, sobretudo, Deus no nosso meio. Com elas, faremos de cada unidade Gen um manancial de Deus. De cada unidade arco-íris, uma fonte de Deus. De cada congresso Gen, uma torrente de Deus.
de cada Genfest uma cascata de Deus. Já que hoje o mundo parece querer viver sem Deus, era necessário um movimento que dissesse: Deus existe, por quê? Venham conosco e o encontrarão entre nós. Coragem, Gen. Percorremos um caminho maravilhoso, moderno e arrojado, mas rico de promessas tão grandes que nos fazem entrever uma maravilhosa primavera, onde o nome de Deus será pronunciado por todos, na qual os jovens se orgulharão de estarem ao seu serviço, de serem suas testemunhas, que talvez caiam na luta e se firam, mas que sabem se levantar. E assim, até a morte. Porque, se um dia parecer que um Gen parou, porque foi chamado para o céu, ele sabe que a revolução continua aqui na Terra, e em milhões de outros corações que escolheram o seu ideal.